Alô, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo essa live em outros horários, mas bom dia a todos vocês que estão aqui. Quem já estiver aqui já dá um retorno se está tudo ok. Vamos iniciar. Esse resultado dessa live é resultado de uma pesquisa que nós fizemos com os nossos espectadores. Bom dia, que nós perguntamos para ele quais são os itens que te impedem ou que você gostaria de ouvir nessas lives que fazem parte do programa Rota do Arquiteto. O item que deu em maior número foi como captar clientes. Olha só que bacana. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre captar clientes. Opa, Denilson aí, muito bom. Já pessoas aí, amigos, entrando na nossa live. Bacana, bem-vindos, bem-vindas. E nós vamos falar como captar clientes. É uma grande dificuldade. Em toda a minha carreira de mentor de jovens arquitetos, o que eu vi mais entre eles é exatamente essa dificuldade de como buscar mercados, clientes, como chegar. E hoje nós vamos falar exatamente disso, de como criar essa estrutura, essa metodologia, né? Cliente não cai do céu, é um processo, não é algo complexo, mas tem que ter uma metodologia para se criar um funil de vendas para que a gente possa constantemente estar com clientes, e isso que importa. Todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, isso é resultado de um aniversário, pessoal, um aniversário de 60 anos. Eu fiz 60 anos fim do ano passado, né? E eu decidi em divulgar e compartilhar com você toda essa experiência de 38 anos de formado e de 33 de empresa que nós estamos comemorando esse mês. Nós fizemos esse mês 33 anos de empresa e essa experiência toda eu quero compartilhar com vocês nessas semanas, né, que antecedem a nossa Masterclass, que é a Prosperidade na Arquitetura. Essa Masterclass, para quem está chegando agora, vai ser um evento 100% gratuito e online que nós vamos fazer no dia 6 de abril. Isso mesmo, 6 de abril às 19 horas, e que nós vamos falar um pouco do curso que nós estamos criando para você com muito carinho, de desenvolvimento de tecnologias e de dicas para você ter uma carreira de sucesso. A arquitetura nos ensina muito a projetar, mas muito pouco a desenvolver uma empresa, uma carreira que vá dar subsídios, né, para que nós tenhamos uma vida de qualidade. E é isso que nós vamos fazer aqui. Luan entrando na área aí, Luan, bem-vindo, Cacau. Vamos lá, então vamos falar um pouco sobre o tema de hoje, que é exatamente clientes, né? E esses clientes são algo vital, é vital que a gente tenha cliente dentro de uma empresa para que ela possa oxigenar, possa trazer recursos, e esse é o tema que nós vamos falar. Bom dia, Karine, legal, Gabriel entrando. Vamos lá, então como é que a gente encara cliente? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, cliente é gente, né? Cliente é gente, colaborador da empresa é gente, as pessoas que, que estão no nosso entorno, nos negócios, todos eles são gente. Então, quem não entende de gente, não entende de negócio. Então, a primeira dica para vocês é importantíssimo no processo de conseguir clientes, é entender de gente, porque nesse processo nós lidamos com pessoas, e lidar com pessoas é fundamental para esse processo, né? Então, se cliente indicador, colaborador é gente, é fundamental que a gente entenda desse processo. E a gente vai ter que trabalhar, agora deu uma cacofonia aqui, Letícia, nós temos que entender muito urgentemente de como lidar com pessoas. E por isso que toda essa estrutura que nós estamos criando, nós vamos falar muito de entender gente. Primeiro entender você e depois entender as pessoas, que isso é fundamental para que a gente possa desenvolver. Então, eu estou trazendo aqui já de antemão, antes da nossa live, que vai ser dia 3 de abril,
algumas maneiras de captar clientes, né? Para que vocês possam já, a partir de hoje, já aplicar. E aí eu vou contar uma primeira maneira, que é olhar para o lado. Olha só que bacana. Olhar para o lado. Muito pouca gente olha para o seu entorno, para sua rede de contatos. E eu tenho uma história que não é da área da arquitetura, mas é da área da incorporação imobiliária, uma história real que aconteceu. Um corretor de imóveis estava num plantão, você sabe que eles têm uma ordem de atendimento, e chegou um cliente. E esse não estava na ordem dele, e ele foi lá, olá, como vai, né? E as pessoas ficaram preocupadas, porque essa é uma coisa que tem que se respeitar muito. Cada corretor atende na sua ordem. E ele foi lá, oi, como que vai, vizinho, tudo bem? Era o vizinho de porta dele. Daí ele falou, eu não sabia que você trabalhava aqui nesse lançamento. Acabei de comprar 2 apartamentos para meus filhos. Imagina a cara desse vizinho de porta. Amigos, tomavam cerveja juntos, estavam sempre jogando futebol. Ele não comunicou às pessoas próximas a ele que ele estava vendendo aquela incorporação, aquele empreendimento. E o que aconteceu? Esse vizinho comprou 2 apartamentos. Não comprou um, comprou 2 apartamentos. Então, nós podemos estar nesse momento perdendo muita oportunidade. E essas oportunidades existem muito próximas a nós, e se a gente não vai atrás delas, elas passam a nos abandonar. Então é muito importante olhar para o lado, olhar para as pessoas que estão próximas a nós, que ali pode ter muita oportunidade. Mas adiante nós vamos falar um pouco mais disso. Outra maneira de conseguir cliente, olha aqui, ó, a Aline está entrando de Portugal. Bacana, Aline, bem-vinda aqui na nossa live de segunda-feira. Sempre nós estamos fazendo live nas segundas-feiras, às 11 horas, e também nas quintas-feiras, às 19 horas, aí com cases específicos de pessoas que já fizeram essa mentoria. Mas vamos lá. Uma segunda maneira muito bacana de a gente conseguir cliente. Muitas vezes a gente não tem, né, no nosso entorno pessoas que precisem do nosso trabalho, mas a gente precisa pensar naquela pessoa que vai nos projetar para um local que tenha muitos clientes. Ou seja, eu chamo isso de um foguete, né? Um foguete que vai levar você para outras galáxias, outros mercados, outros relacionamentos. Então, geralmente são pessoas de entidades, pessoas que são bem relacionadas, de algum sindicato patronal ou de uma associação comercial. Essas pessoas conhecem muitos pares, convivem com esses pares, têm uma relação muito íntima com esses pares. E a partir do momento que você se apresenta para uma pessoa assim, seja ela próxima a você ou não, você ganhar a confiança dessa pessoa, você consegue galgar, né? E fazer com que esse network dessa pessoa passe a ser o seu network. Então, na área de design, eu tenho falado muito para os alunos que têm perguntado sobre isso. Por exemplo, na pessoal de design digital, né? Que ele faça um trabalho, por exemplo, lá em Lisboa, eu dei essa orientação para um dos alunos de fazer um trabalho até gratuito numa associação de restaurantes, bares e restaurantes de Lisboa. A partir daí, dessa relação de chegar, eu quero oferecer, né, um trabalho para a associação de restaurantes e bares de um bairro de Lisboa, né, uma associação não tão grande, e a partir daí começar a ter intimidade com esses diretores e a partir desses diretores começar a conhecer os outros associados. E foi isso que ele fez. Ele ofereceu os seus préstimos, né, na área de design digital, fez o site, fez as publicações, fez algumas publicações para Instagram, ficou muito bonito, muito mais profissional, e a partir daí ele ficou mais conhecido pela diretoria. E nesse processo de conhecer a diretoria, ele conheceu os sócios, que aí começaram a contratar ele. Então, buscar um foguete, ou seja, alguém que possa te lançar para outras áreas e fazer com que o network dessa outra pessoa ela se desenvolva, isso é muito bacana. Então, é buscar um foguete, algo que te leva para outros mercados. Então, não necessariamente você precisa conhecer esse mercado, mas se uma pessoa de muita confiança conhece, isso já é muito bom. A terceira maneira
é pensar. Muitas vezes, muita gente aqui trabalham na área de interiores, trabalham na área de residências, e nunca um cliente repete, né? A nossa área tem esse problema. Um cliente não repete. E às vezes nós temos que buscar um cliente excepcional, né? Um exponencial, aquele que repete. Né? Então, muitas vezes um incorporador que faz muitas casas, esse é um cliente que repete. E talvez valha a pena buscar um construtor que faça 2, 3, 5 casas por ano e ele possa repetir o seu trabalho. Então, uma busca mais específica a esse cliente pode ser muito bacana. E a quarta indicação é o caso da indicação. Então, um dado muito importante é que 60% ou 70% mais fácil a gente conseguir um cliente que já nos contratou do que um cliente que não conhece a gente. Ou seja, é muito mais fácil trabalhar na rede de contato dos seus clientes. E muitas vezes a gente esquece disso. De ir lá, dar boa tarde, dar feliz ano novo, dar feliz Páscoa para antigos clientes. Então é fundamental. Na nossa empresa nós temos casos de nós termos feito a residência do patriarca de uma família, e a partir dessa contratação nós fomos contratados não só para a casa dele, mas também para a empresa do patriarca, mas também a casa de todos os outros filhos. Então isso é muito bacana a gente fazer esse trabalho. Olha lá, Vitor Capum entrando, Vitor, que ele que me levou para Portugal. Grande Vitor, bem-vindo. Aqui tem a Faélia, a Gabi Moreira, aí o Kenzo entrando, filhão, oi, beijo. Julie, a Juliana tá aqui também, da nossa empresa aí, Clarissa. Legal, bacana, Vitor. Vamos lá, então, nessa live a gente está falando de vários itens, Vitor, que você é um especialista em vendas, nós estamos falando de clientes, como conseguir cliente para arquitetura. Então, esse são as lives que nós estamos falando de rota dos arquitetos para se fazer uma carreira de sucesso na área de arquitetura, e isso tudo é a preparação para nós fazermos quem está entrando agora, uma grande masterclass, que nós vamos fazer, Vitor, no dia 6 de abril, às 19 horas. A forma de inscrição vai estar nas nossas redes sociais, e vocês vão poder se inscrever para participar dessa masterclass, que vai ser muito bacana, que nós vamos trazer muito conteúdo como esse que nós estamos trazendo nas lives de segunda às 11 horas e da quinta-feira às 19 horas. Mas vamos lá. O que acontece com os arquitetos que eles têm tanto medo de buscar clientes, né? E então tem uma série de pontos assim que a gente tem estudado, e nessa trajetória de fazer uma consultoria aos jovens arquitetos, a gente vê que os arquitetos fazem muito pouco network. Os arquitetos são muito bons em projetos, são muito bons em tecnologia, são muito bons em ferramentas para arquitetura, mas dedicam pouco tempo a vendas, pouco tempo a network. E o Vitor sabe, que é um expert na área de vendas, que sem network a gente não faz. Então, um item importante desses itens, né, que são coisas que o arquiteto geralmente não faz, são as objeções e por que ele não faz, é buscar fazer no network. Geralmente o arquiteto faz network somente dentro da arquitetura. Ele tem muitos arquitetos, né, no seu network. E não trabalham networks fora da arquitetura. Isso cria um problema. Eu, como paisagista, eu tinha um network fantástico dentro da arquitetura e trabalho para arquitetos. Então, foi muito bom. Eu utilizei o meu network para vender o meu serviço. E aí, eu trabalhava como projeto complementar dos meus colegas. Então, foi muito bom usar o mesmo network de arquitetos que pode, né, contratar serviços seus. Né? Então, além do network dentro da própria área, você tem que criar esse network tão importante para que a gente possa ter esses clientes novos. Outra coisa que a gente vê que é um grande problema das pessoas é que elas não pedem. Né? Tem um problema, né? Então essas objeções, por que os arquitetos não fazem não vão à busca de clientes? Eles simplesmente não fazem aquela pergunta básica. Você conhece alguém que está precisando desse serviço?
É como o corretor, ele não perguntou pro seu vizinho se ele estava procurando apartamento. E muitas vezes, não perguntar e não pedir uma ajuda é um grande problema. E em cima disso foi feito estudos científicos da importância de se pedir. Né? Tem aquele caso muito engraçado da copiadora, que uma pessoa chega assim e simplesmente fala: olha, eu tenho que tirar uma cópia muito rápida, né? Você deixa eu tirar a cópia antes de você? Então ele vai furando a fila, vai perguntando, e todos deixam ele realmente, porque ele tem aula, e fazer aquela cópia. No segundo experimento, eles disseram que aumentou em 30%, né, a aceitação das pessoas quando ele dava uma justificativa. Na segunda experiência, eles fizeram a mesma coisa, só que ele não disse por quê. Ele falava assim: eu quero tirar uma cópia, eu posso passar na sua frente porque eu estou com pressa? Só isso ele falou, e ele continuou a conseguir ter a mesma performance de poder tirar a cópia mais rápida e furar a fila. E os estudos mostraram que mostrar uma razão e dizer um porquê ajuda muito as pessoas não só a saber que você faz arquitetura, mas ajudar a você. Então é importante que você faça junto à sua família e dizer: eu quero que você me indique para seus amigos, seja lá irmão, pai, tio, o reverendo, sei lá, o pastor da sua igreja, que você fale com todas as pessoas, porque eu preciso fazer uma carreira, eu preciso de trabalho, certo? Então é muito engraçado isso, vocês têm que colocar a necessidade que vocês realmente querem. Se vocês têm dúvida desse estudo, um estudo mais doido, eles fizeram em Nova York. Eles colocaram num caminhão um sofá, uma poltrona, e aí o motorista falava assim: oi, você pode, com as pessoas que estavam passando ao lado do caminhão, você pode me ajudar aqui? Eu pago $5, né, para ajudar só a botar essa poltrona no chão. Aí as pessoas, né, $5 passavam reto, né, estava em Nova York. Aí ele começou a aumentar para 10, 20, chegou a um valor de $30, e as pessoas começaram a ajudar a baixar por $30, 35, 40, aí aumentou o número de pessoas que já iam ajudar ele a baixar a poltrona. Aí eles fizeram a universidade fez outra, o pesquisador fez outra pesquisa. Eu vou agora pedir: me ajuda a descer essa poltrona porque eu estou sozinho? E o mesmo percentual dos $40 foi o que ele conseguiu. Por ele explicar que ele estava sozinho, ele precisava da ajuda, as pessoas ajudaram ele, sem nenhum dinheiro. Então isso mostra a importância de a gente pedir. E aí essa questão do arquiteto, que ele tem uma fleuma, ele tem às vezes um orgulho desnecessário, isso faz com que ele não busque, né, exatamente essa ajuda. E pedir não é feio, né? Ninguém está roubando, ninguém está fazendo nada. Simplesmente pedir: eu quero ter uma carreira de sucesso, por favor, você pode me ajudar a divulgar o meu trabalho? E aí explica para a pessoa próxima, amigo ou familiar, a buscar esse trabalho, né? Então tem outras objeções também, como não sabe chegar no cliente, não sabe falar, não tem as indicações. Então todos esses são medos, né, que nós vamos trabalhar muito nesse curso que nós estamos criando para poder alavancar a sua carreira de sucesso na arquitetura, certo? Então aí dá bem-vindos ao Vitor Cândido, Yasmin, a Juliana, a Caio tá entrando aí, e a Casa Arquitetura. Valeu, obrigado por estarem presentes aqui nessa live que está falando sobre clientes, como conseguir clientes, né? E quem está entrando agora, nós estamos fazendo essas lives nas segundas e nas quintas-feiras, exatamente para convidar vocês para a Masterclass que nós vamos fazer dia 6 de abril, às 19 horas. As inscrições vão estar disponíveis logo, para que vocês possam entender todas essas dicas, né, e receber todas essas dicas que nós vamos estar dando nesse dia para que vocês possam ter uma carreira de arquitetura de sucesso. Mas vamos seguindo aqui, eu trouxe alguns cases bacanas aqui de alunos, né, que já passaram pela nossa mentoria de aceleração de arquitetos, de exemplos de arquitetos que conseguiram, utilizando essas técnicas, conseguiram situações bem interessantes. Foi o caso de uma aluna no norte, foi em Rondônia, Boa Vista.
né? Lá eles não têm tanto mercado tão pujante e ela queria entrar num mercado mais específico. Ela já trabalhava na área comercial, queria entrar na área de restaurantes. Mas ela nunca tinha feito um restaurante, pessoal. Nunca tinha feito um restaurante. E aí eu pedi para ela que listasse quais eram os melhores restaurantes da sua cidade, que fizesse uma pesquisa muito profunda de quais eram os donos, o que ele gostava, entrasse no Instagram, no Facebook e fizesse uma pesquisa profunda desses clientes. E a partir dessa pesquisa, ela chegou a 3 restaurantes e visitou. Foi lá comer, pediu para conhecer a cozinha, elogiou muito o restaurante e começou a conversar, né, com os proprietários e começou a falar: puxa, olha aqui, muito bacana que vocês fazem, isso aqui está muito bem feito, isso aqui está legal, puxa, mas isso aqui a gente podia trabalhar isso aqui, né? Eu sou arquiteta, mas eu gostei muito do seu restaurante. E nessa provocação de ter um tempo de falar como cliente, e aí o dono do restaurante estava dando muito mais atenção a ela, porque ela estava falando como cliente, ela conseguiu, no melhor restaurante de Boa Vista, conseguir uma contratação. Olha só que bacana. Não tinha currículo, não tinha nenhum currículo na área, não trabalhava na área de restaurantes, mas só que um trabalho de conhecer o proprietário, saber a foto dele, buscar ele, pedir para visitar a cozinha, já trazer algumas soluções, fazer um gatilho da reciprocidade, ou seja, eu já estou entregando alguma coisa para você, conseguir um contrato no melhor restaurante da cidade. Então, isso é muito bacana. Existem técnicas que vocês podem usar imediatamente e sem ter um currículo muito avantajado, mas ter o quê? Aquela questão que a gente fala, conhecer pessoas. Isso é muito importante. Então, conhecer como se dá o comportamento de pessoas. E no nosso curso, nós vamos trabalhar muito isso, comportamentos, que é um dos pontos que menos os arquitetos se desenvolvem. Não só conhecer pessoas como clientes, mas conhecer a si mesmo. Né? Que conhecendo a si mesmo, vocês vão cada vez mais poder potencializar esses superpoderes que são tão importantes para o sucesso na carreira de arquitetos. Então vamos lá, eu trouxe agora, então quando não chega essa Masterclass, eu tive algumas dicas aqui, recapitulando, então já chegando no nosso final da nossa live, de algumas dicas aqui para vocês não errarem na hora de procurar cliente. Esse é uma dica que eu já falei na live passada, que é, por favor, não trabalhem com familiares ou amigos. Né? Esse não é um bom indicativo. Em todas as pesquisas que eu fiz, já nas aulas de pós-graduação, tanto nas aulas de mentoria, todas as pessoas que trabalham para a família se arrependeram. Uma, pelos valores, né? Eles tiveram que cobrar mais baixo. Segundo, pela falta de profissionalismo que a relação, né, fez dentro do processo. Então, não contratem, evitem trabalhar com amigos ou com familiares, isso cria um problema, né? E anota aí 3 passos aí, então, para conseguir clientes bons. O primeiro passo, né, de clientes é essa última dica que eu dei, né? A Odora Lima tá pedindo se ela vai ficar salva. Sim, vai ficar aqui no Instagram, né? Vai ficar aqui no Instagram. Então vamos lá, 3 dicas aí para a gente captar clientes, né? O primeiro, a lista de possibilidades. Ou seja, a lista de possibilidades de pessoas próximas. Como a gente falou daquele caso do corretor, ele perdeu uma venda para o seu vizinho. Não perca uma venda de um vizinho seu que possa estar precisando de você. Todas as pessoas próximas, né, a você, alguma deve estar precisando do seu trabalho. Então não deixa de avisar, de comunicar essas pessoas que você faz arquitetura, você faz interiores, você faz paisagismo. E muitas vezes nós estamos perdendo projetos muito próximos a gente, ou de pessoas muito próximas. Você pode ser um amigo do amigo do seu irmão, um colega de trabalho do seu pai. São pessoas muito próximas que você pode realmente trazer para dentro do seu network e a partir daí conseguir ter negócio. Então, o primeiro, não descarte nenhum tipo de pessoa dentro do seu relacionamento. E dentro desse relacionamento, sempre vai ter alguém que vai contratar você. Segunda dica, que é a dica do restaurante, né? Faça a sua lista de desejos.
Esses são os clientes que eu gosto, né? E na nossa live nós vamos falar muito dessa questão que cliente a gente escolhe. Vocês sabiam? Cliente a gente escolhe. E a gente tem que escolher e saber qual cliente é o melhor para nós atendermos. Então, faça a sua lista de desejo. Eu quero trabalhar na área de interiores voltada a hospitais ou clínicas. Eu quero trabalhar especificamente em clínicas. Então procure, faça a lista das melhores clínicas da sua cidade, veja quais são os proprietários, como é que ela é, em que situação que está, como você pode colaborar. Né? E se você tem plano de saúde, marque uma consulta lá com o médico e fale das suas habilidades, fale como é bonito o consultório dele, mas que poderia melhorar em termos de atendimento, em termos de funcionalidade, em termos de atualidade, colocar tecnologia. Se isso faz sentido para você, vai lá e faz, né? Tem que ter um pouquinho de coragem, mas não tem grandes custos, entendeu? Faça a sua lista de desejo, pesquise profundamente como é esse cliente, né? E a gente vai aprender esse processo de venda consultiva, chama SPIN, é um processo muito bacana. A arquitetura tem um outro tipo de venda, não é venda de varejo, não é venda de internet, é SPIN. Selling é um processo de venda consultiva, em que a gente faz a venda perguntando. Olha só que bacana. Muito pouca gente fala disso, mas vendas de arquitetura são vendas consultivas. A gente pode ter todo o processo online de vendas, né, de ser conhecido na internet e tal, mas tem um momento que ele fica offline, ele fica cara a cara. E nesse momento a gente tem que ter as técnicas de perguntar muito. E a terceira dica é ver com o seu benchmark, aquilo que a gente falou. Se você tem um ídolo, né, alguém que você admira na sua área, veja quais são os clientes deles. Talvez esses clientes possam ser um dia os seus clientes. Então, faça uma varredura nos clientes do seu herói, da pessoa que você gosta como arquiteto, seu arquiteto modelo, e a partir daí aprenda que tipo de clientes que ele contrata. Espero que vocês tenham gostado dessa live aqui e deixar aqui o convite para você. Essa live vai ficar salva aqui, mas nós queremos ter vocês aqui nas próximas lives, nas quintas-feiras às 19 horas, nas segundas às 11 horas e convidar você para a Masterclass no dia 6 de abril às 19 horas. Tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, é um carinho, é muito bom estar com vocês, é muito bacana ter vocês aqui. E olha aqui, ó, a casa está falando, dica muito importante. Muitas das vezes as pessoas não sabem o que fazemos, projetos, obras e consultorias. É verdade, eles não sabem porque a gente não comunica, é bem isso. Então comunicar é importante, certo? Isso faz toda a diferença. E o princípio de uma empresa de sucesso é ter bons clientes, certo? Valeu, pessoal, obrigado pelo carinho e esperamos você na próxima live na quinta-feira. Tchau, tchau, obrigado! Ok. Oh, valeu, obrigado pelo carinho.